uma era onde o divino e o absurdo se entrelaçavam, Deus incumbiu Oséias de uma missão que desafiava a compreensão humana. No livro de Oséias, capítulos 1 e 2, somos apresentados a esta tarefa divina. O Senhor instruiu Oséias, filho de Beeri, durante um período de prosperidade aparente sob os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá, e Jeroboão, filho de Joás, em Israel. A mensagem de Deus foi inequívoca. Casa-te com uma mulher dada à prostituição e tenha filhos dessa união, pois a nação se afastou gravemente, seguindo deuses estranhos. Mas qual era o significado mais profundo desse ato? Esta dramática exigência divina tinha o propósito de ilustrar a trágica realidade da infidelidade de Israel. Em vez de permanecerem leais ao Senhor, eles se prostituíram espiritualmente, adorando ídolos e seguindo deuses pagãos. Aquele período histórico, marcado pela divisão do reino e uma prosperidade enganosa, era, na verdade, uma época de declínio moral e espiritual. Israel, abençoado e escolhido por Deus, havia se desviado, esquecendo-se dos mandamentos e da aliança sagrada. Oséias, posicionado cronologicamente após a era dourada de Davi e Salomão, confrontava uma nação fragmentada e em queda espiritual. Em seu coração, ele carregava uma mensagem que desafiava o status quo, convidando Israel a refletir sobre suas ações e a se arrepender. Apesar das conquistas militares e da riqueza superficial, o povo se perdeu em práticas corruptas e na adoração a Baal, evidenciando uma crise espiritual profunda. Neste contexto, a vida pessoal de Oséias se tornou um poderoso alerta. Unir-se em matrimônio com Gomer, uma prostituta, não foi um mero capricho profético, mas sim um mandamento divino destinado a expor a angústia de Deus diante da infidelidade de seu povo. Cada filho nascido desse casamento recebeu um nome profético, começando por Jezreel, que significa Deus dispersará, antecipando o julgamento iminente sobre Israel por sua deslealdade. A narrativa de Oséias e Gomer ultrapassa as barreiras do tempo, atuando como um espelho para a infidelidade espiritual que ainda persiste na sociedade contemporânea. Nos templos de Betel e Samaria, rituais deturpados buscavam agradar a Deus, mas apenas revelavam o abismo entre o povo e o culto verdadeiro. A criação do bezerro de ouro foi a manifestação definitiva dessa apostasia, uma violação direta do mandamento contra a idolatria. Apesar da traição, Deus, em sua imensa misericórdia e lealdade à aliança, optou por não abandonar Israel. Ele ansiava pelo arrependimento genuíno de seu povo, oferecendo oportunidades para a restauração da relação quebrada. Através de sua própria vida, Oséias tornou-se a personificação do amor persistente de Deus, mesmo diante da rejeição. A vida de Oséias é um convite à introspecção e ao retorno à fidelidade. A ordem divina para que Oséias se unisse a uma prostituta não foi apenas um teste de sua lealdade profética, mas também um meio pelo qual Deus expressou seu coração dilacerado pela infidelidade de Israel. Esse gesto extremo ilustra com intensidade a gravidade do pecado, da idolatria e o anseio de Deus por um relacionamento puro e leal com seu povo. A história de Oséias e Gomer, embora permeada por traição e sofrimento, é também um relato de amor redentor e testemunha o poder transformador do arrependimento e a habilidade de Deus em renovar corações petrificados. As ações de Oséias, movidas pela obediência divina, espelham o chamado profético de confrontar, convocar ao arrependimento e restaurar a aliança com Deus. Quando Gomer desmamou Lo-ruama, ela concebeu e deu à luz um filho chamado Lo-ami, simbolizando a dolorosa declaração divina: pois vós não sois meu povo, e eu não serei vosso Deus. Oséias 1:9. Através destes nomes, a realidade espiritual de Israel é revelada, refletindo uma ruptura devastadora
na relação entre Deus e seu povo. A infidelidade de Israel é personificada na vida de Gomer, cujas ações reafirmam o desvio do povo de Deus, perseguindo ídolos e prazeres mundanos, numa manifestação evidente de adultério espiritual. Deus não somente transmitiu sua mensagem através das palavras de Oséias, mas também o fez encarnar essa mensagem dolorosa. A escolha dos nomes de seus filhos, especialmente Lo-Ami, desvenda uma verdade irônica e cruel sobre a identidade de Israel. A paternidade incerta de Lo-Ami adiciona uma camada de angústia pessoal à já árdua missão de Oséias. Ao longo da narrativa, Deus acusa Israel de se afastar dele, para se entregar à prostituição, ao vinho e ao vinho novo, metáforas para a idolatria e infidelidade espiritual. Apesar da severa condenação, a mensagem de Oséias não termina sem esperança. Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Este vislumbre de restauração reflete o compromisso inabalável de Deus com seu povo, prometendo uma era de bênçãos e prosperidade, na qual Judá e Israel se unirão sob um único líder, simbolizando a reunificação e restauração divina. A trajetória de Gomer, ao retornar à sua vida anterior de prostituição, simboliza a rebeldia humana contra Deus. No entanto, a resposta de Oséias, motivada pelo mandamento divino de amar Gomer novamente, representa o amor incondicional de Deus por Israel, apesar de sua constante infidelidade. Assim disse o Senhor: ainda que ela seja adúltera e pertença a outro homem, amá-la-ei, refletindo a essência do amor divino que transcende a traição e busca incessantemente a redenção. No livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1, a ação de Oséias de resgatar sua esposa não é meramente um ato de amor redentor, mas também um simbolismo poderoso do resgate de Israel por Deus. Este ato prenuncia um futuro onde o povo se voltará para o Senhor, abandonando seus ídolos e dedicando-se exclusivamente a Ele. Nos últimos dias, haverá um temor reverente diante do Senhor e de sua bondade, com um anseio renovado pelo advento do descendente de Davi, o Rei prometido. Esta esperança ressoa com as profecias messiânicas que anunciam a vinda de Cristo, que, à semelhança de Oséias, oferece perdão, restauração e liberdade à mulher surpreendida em adultério. João 8:1-11. O amor e a compaixão de Jesus, revelados nesse ato de misericórdia, refletem a essência do livro de Oséias. Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar seu povo. A relação entre Oséias e Gomer simboliza um equilíbrio divino entre ternura amorosa e juízo severo. Este drama vivido por Oséias reflete profundamente o amor de Deus por nós, demonstrando como Ele nos redime de nossa infidelidade, perdoa nossos pecados e nos acolhe de volta. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Na Bíblia, o adultério é frequentemente utilizado como metáfora para descrever a infidelidade espiritual do povo de Deus. A lei mosaica, conforme encontrada em Levítico 20:10, prescreve a morte como punição para o adultério, refletindo a seriedade com que Deus vê a violação do compromisso conjugal e, por extensão, a aliança entre Ele e seu povo. No reino eterno, nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. O Senhor promete em Oséias 2:19-20 um compromisso eterno com Israel, apesar de sua traição. E te desposarei comigo para sempre. Sim, te desposarei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor.
Na figura de Gomer, vemos nossa própria tendência à infidelidade e ao pecado. E ainda assim, a possibilidade do perdão divino. A história de Raabe, a prostituta que se tornou parte do plano divino de salvação por sua fé e obediência, é um poderoso testemunho do amor redentor de Deus, como descrito em Josué 2. O medo dos israelitas pela segurança de seus filhos reverte-se contra eles, refletindo a justiça divina. As crianças que buscavam proteger herdarão a terra prometida, enquanto a geração incrédula perecerá no deserto. Deuteronômio 1:39. Esta ironia destaca a soberania de Deus em utilizar até a dúvida humana para realizar seus desígnios. Ao enfrentarem a sentença divina, a tentativa vã do povo de tomar Canaã sem a bênção de Deus e a subsequente derrota são um lembrete sombrio da inutilidade dos esforços humanos sem a orientação divina. O lamento tardio de arrependimento revela uma compreensão superficial da seriedade de sua rebeldia, ensinando que o verdadeiro arrependimento exige uma transformação interna. Raabe escondeu os espiões israelitas e foi posteriormente recompensada, integrando-se à linhagem de Cristo. Mateus 1:5. No Novo Testamento, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus, Lucas 7:36-50, demonstra, através de seu arrependimento e fé, que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. Confrontados com o mistério da providência divina, somos chamados a confiar na soberania e no tempo de Deus, reconhecendo que sua justiça é perfeita e seu amor inabalável. No meio de sua perplexidade, Abacuque recebe uma resposta divina que transcende sua compreensão. Olhai entre as nações e vede, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias obra tal que não creríeis, se vos fosse contada. Abacuque 1:5. Deus anuncia a ascensão dos babilônios, um povo cruel e impiedoso, como instrumento de seu juízo contra a iniquidade de Judá. Descritos por sua ferocidade e rapidez, os babilônios são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer, avançando todos para a violência. Abacuque 1:6-11. Esta imagem simboliza a inevitável destruição que aguarda Judá, ressaltando a soberania e a justiça divinas, mesmo através dos atos de um povo impiedoso. Apesar da desobediência do povo, Deus permanece fiel, suprindo suas necessidades durante os 40 anos de errância no deserto. Esta provisão divina enfatiza a constância do amor de Deus, mesmo diante das falhas humanas, e encoraja a nova geração a confiar na fidelidade de Deus. A narrativa conclui com Moisés no Monte Nebo, avistando a terra que jamais pisaria, uma cena repleta de emoção e significado, marcando o término da jornada de Moisés e a perpetuação do plano divino para Israel. A proibição de Moisés de entrar na terra prometida, Números 20:12, reflete as severas consequências da desobediência, mas também a misericórdia de Deus, que permite a Moisés vislumbrar a terra prometida ao seu povo, um gesto que entrelaça justiça e compaixão divinas.